professora Ana Paula Lombardi e esse semestre estaremos juntos, pois vou lecionar a disciplina de Geografia Urbana 1. Essa disciplina tem uma carga horária de 68 horas, lembrando que seus conteúdos estarão distribuídos em 3 unidades de aprendizagem. Esse material obrigatório para leitura estará disponibilizado para vocês acadêmicos na plataforma AVA do NUTEAD pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para hoje, nós vamos falar aí sobre o tema a produção histórica das cidades. O objetivo dessa aula é que vocês, acadêmicos, compreendam a temporalidade e as relações contidas no espaço urbano. De princípio, quando nós falamos de cidade, nós temos que entender quais são os critérios para definir o que são as cidades. Então, diante desses critérios, nós iniciamos falando da dimensão dos municípios. Os municípios brasileiros, eles vão abranger tanto o espaço rural e o espaço urbano. Então, já estamos fazendo uma diferenciação. Praticamente em todos os municípios brasileiros, nós vamos ter o espaço urbano, que é o espaço das cidades, e por um outro lado, o espaço rural com o campo, né, com as atividades agrícolas. Podemos utilizar alguns critérios importantes para fazer ainda mais diferenciações em relação a esses dois espaços. Então, primeiramente, a gente começa com um critério mais morfológico, pensando na fisionomia dos lugares. Então, por exemplo, nas cidades, nós vamos ter aí os grandes edifícios, temos alguns lugares que vamos ter os edifícios chamados de arranha-céus, onde vão ser aí o símbolo maior econômico em determinados lugares e cidades. Podemos falar das grandes avenidas, podemos falar aí das praças, podemos mencionar as construções monumentais, as pontes, os lugares que se interligam nas principais centralidades econômicas de uma determinada cidade e assim por diante, né? Então, observe que essa fisionomia que eu acabei mencionando é muito diferente em relação ao espaço rural, onde nós vamos ter o campo, que tem como principal atividade agrícola ou agropecuária. Em relação ainda às diferenciações, para definir o que são as cidades, podemos mencionar aqui o modo de vida e os hábitos da população. Então, podemos dizer aí, a evolução, por exemplo, dos meios de transporte e comunicação vai contribuir para essa uniformização de estilos de vida, que torna difícil a sua distinção. Então, por exemplo, lá na área rural, o tempo não é tão rápido assim como é na cidade. Então, alguns aspectos vão contribuir para agilizar ainda mais essa rapidez nos lugares, pensando no espaço das cidades, diferentemente no espaço rural, por exemplo. Então, são critérios importantes que a gente deve levar em consideração para fazer essas diferenciações. Portanto, nós temos ainda 2 questionamentos importantes em relação às cidades. Então, o primeiro questionamento: por que construímos cidades? Primeiramente, construímos cidades pensando numa organização dos indivíduos que convivem em sociedade, né? Qual é a função dessa cidade? A partir do momento que eu tenho que me organizar, não vou organizar apenas as pessoas em um determinado espaço, mas principalmente também as suas atividades que vão moldar a estrutura urbana daquela cidade, principalmente pensando na distribuição espacial das diferentes atividades econômicas, por exemplo. E diante disso também vai conduzir para aí determinar qual é a função de uma determinada aí cidade. Então, por exemplo, as cidades, elas não são só caracterizadas pela sua função econômica, mas também uma função social, uma função cultural, né? Cidades com função também religiosa, turística e assim por diante. Diante desse princípio, o início da fixação de pessoas em determinado território vai iniciar, sim, pelo aspecto da atividade agrícola daquele momento. Então, por exemplo, nós vamos ter aí as pessoas que viveram no período paleolítico, de 15 a 10 mil anos atrás, antes de Cristo. Então, as pessoas, elas eram nômades e elas não fixavam lugar, pelo fato que, para a sua sobrevivência, elas precisavam aí buscar lugares para caçar, para pescar, para fazer coletas de raízes e assim por diante.
Já há 3.000 antes de Cristo, os povos que viviam no período neolítico, eles já conseguiram fixar aí um lugar para a sua sobrevivência. Então, o que deixou esses povos aí se fixarem em um determinado lugar foi a atividade agrícola. E isso foi o suficiente para que essas pessoas avançassem também em outros sentidos. E que em sentidos que a gente se refere, principalmente essa organização humana em aldeias, pensando na divisão social do trabalho. Além dessa divisão social do trabalho, a gente pode mencionar o avanço também de alguns instrumentos, algumas ferramentas para o aumento da produção agrícola. Podemos mencionar também utensílios criados, como, por exemplo, a cerâmica, né, para o armazenamento de alimentos e a construção de abrigos, como a gente está vendo muito bem aqui na fotografia, né, nessa imagem. Então, os abrigos geralmente eram utilizados sim, o material da madeira e também aí do barro como um todo. Então, essa fixação de grupos humanos em aldeias é um bom exemplo de início de organização. E essa organização sempre vai ser através de algo, né? Passando aqui, falando das primeiras cidades, pensando no berço aí do Ocidente. Então, as primeiras cidades que vão surgir, elas vão ser aí praticamente, a sua localização geográfica vai ser na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, então, eles vão ter aí uma grande e gloriosa, digamos assim, virtude no sentido que os lugares que eles vão escolher para fixar vão ser de solos muito férteis, que é nas proximidades aí, né, das margens dos rios. Nesse sentido, né, as pessoas, os grupos de pessoas que se fixaram nas proximidades do rio Tigre, Eufrates, Nilo, podemos falar também do Rio Amarelo na China, foram lugares essenciais para a produção agrícola. E não só isso. Além dessa grande produção agrícola, que cada vez mais alimentava pessoas, não era somente o suficiente essa questão das atividades produtivas. Nessa jogada também vai entrar aí as atividades não produtivas. Então, as pessoas entenderam que para aumentar, né, a sua sobrevivência, para aumentar os seus suprimentos, digamos assim, a conquista de novos territórios era uma jogada muito boa, pelo fato que se aproveitava bastante, né, a produção desses povos que foram dominados, por exemplo. E foi nesse sentido que o Império Romano ele conquistou vários territórios e também conquistou não só territórios, mas também todo o mar Mediterrâneo, pensando em sua comercialização em produtos, entre outros aí. Então, antes da gente chegar a falar das cidades da era medieval, então é de fundamental importância, né, que o Império Romano ele teve aí, né, seus tempos de glória, né, seus tempos de glória, digamos assim, mas no final das contas teve também aí a invasão dos bárbaros, dos quais as pessoas acabaram abandonando as cidades do Império, lembrando que era o Império aí romano, ele era todo, tinha um poder centralizado diante de todas as cidades que eles comandavam, e eles vão acabar perdendo essa questão aí dessa centralização política diante das invasões dos bárbaros em relação aos seus territórios e suas cidades. E é nesse sentido que vai surgir as cidades medievais. Então, as cidades medievais, elas vai praticamente predominar em torno de um milênio, né, esse tipo de sistema feudal. Então, as cidades, elas vão ter características aí de uma produção agrícola. As cidades, elas vão ser aí praticamente protegidas por muralhas. Isso é um fator importante, essa organização. E a gente está vendo aqui que vai se prevalecer muito no meio desse sistema feudal como um todo, ou a casa do senhor, que seria o castelo, ou aí a igreja, né? Então, a gente está observando aqui o modelo produtivo medieval, especialmente até o século XII, a unidade básica da estrutura econômica e política era o feudo, né? E esse feudo, esse sistema político, ele era todo fragmentado também. Então, as relações de trabalho eram sustentadas por um sistema de servidão e praticamente não existia um mercado externo. Ou seja, o camponês trabalhava, né? Não recebia um salário, mas em troca ele recebia o seu alimento. Ele trabalhava também para poder usar, digamos assim, as ferramentas do senhor, e por um outro lado também, em outras condições,
se tinha-se muito a questão das terras arrendadas, né? Então, o que que era isso? Então, a partir do trabalho, os camponeses também arrendavam suas terras para a própria subsistência. Então, olhando aqui rapidamente uma estrutura de um feudo, né, de um sistema feudal, quero que vocês observem bem que essas cidades tinham como características as muralhas como proteção. Então, lembrando que os bárbaros fizeram uma varredura geral em relação às cidades aí do Império Romano, e nesse sentido, por proteção, por isso as muralhas. Então, a gente está vendo ali as pessoas mais afeiçoadas desse sistema, né? Então, elas vão estar aqui no número 1, que a gente está vendo que eram as casas maiores, eram as casas mais arejadas. O número 2 aqui significava a casa dos artesãos, lembrando que tinha-se ainda nas cidades os burgos e algumas igrejas, mas o sistema maior era o sistema do feudo, como é essa característica que está mostrando aqui na fotografia, certo? E também a gente pode mostrar aqui um fato interessante que seria as feiras movimentadas. Não eram todo mundo que participavam dessas feiras. Observem que as feiras aconteciam também nas praças e perto dessas praças estavam a casa ali, né, das pessoas um pouco mais privilegiadas ou próximas do senhor feudal, por exemplo. Então, vilas muradas, cidades são ponto de encontro entre artesãos e comerciantes. Então, assim, as feiras, né? Essa questão do mercado livre tinha, sim, a contribuição dos artesãos aí. Lembrando que boa parte do que era produzido também era feito nos burgos. Então, passando aqui rapidamente. Diante, então, do estudo voltado às cidades medievais, que eram através do sistema feudal, nós vamos conhecer rapidamente a gênese da cidade moderna. Então, em meados do século XII, a questão do sistema feudal ele vai entrar em declínio. E nesse sentido que os burgos, cada vez mais trabalhando em grandes grupos de pessoas, vão realizar a produção em grande quantidade, mais rápido, surgindo aí a questão da manufatura. E a gente está observando aqui, nessa imagem, uma das principais fábricas, isso é em Londres, tá, no século XVIII. Então, a gente pode observar bastante poluição, as moradias viviam no entorno dessas fábricas pelo fato de chegar mais rápido até o lugar de trabalho. Então, as condições de vida, né, e as condições de trabalho não eram coisas boas, não eram condições dignas. Então, as pessoas trabalhavam horas e horas. As moradias também eram insalubres, como a gente está observando aqui nessa próxima imagem. Então, o início da cidade moderna, com as fábricas, com as indústrias, não era uma coisa muito agradável e também não era muito organizado, pelo fato que as pessoas saíram também em grandes quantidades do sistema antigo, do sistema que entrou em declínio, que era o sistema feudal, para chegar, né, aí nas cidades para trabalhar nas fábricas. Então, aqui já é o século XIX, aqui é um bairro pobre em Londres, estão mostrando as condições precárias também que esse novo tipo de cidade estava promovendo em relação a um crescimento muito rápido populacional que não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Então, para finalizarmos nessa aula de hoje, coloquei alguns aspectos importantes dessas considerações finais. Pensamos nos 3 tipos de cidade que nós estudamos: as cidades de suas origens clássicas, até as cidades medievais, partindo também da gênese da cidade moderna. Então, como pressuposto do primeiro estudo, né? Então, as cidades na antiguidade, elas são marcadas pelo aprofundamento da divisão social e territorial do trabalho, pela dominação, centralização política e pela segmentação espacial das elites, por exemplo, que controlavam tudo, desde a riqueza, a escrita. Podemos falar das cidades medievais que foram marcadas por uma organização política fragmentada. E também a gente deve colocar em questão aqui que as cidades medievais, elas apresentavam uma estrutura estratificada, onde comerciantes e artesãos urbanos, a burguesia, começavam a ganhar destaque, embora ainda houvesse uma clara divisão entre nobreza, clero e os camponeses. Então, também tinha todo esse quesito. E, por fim, as cidades modernas, né? Nas cidades, então, houve um aumento de poder das classes industriais, pensando aí também, né, na questão da estratificação da hierarquia de classes.
Então, o burguês vai estar no alto escalão, vai ser o aristocrata, e em relação ao trabalhador, que era chamado de proletariado, sem falar das más condições de vida nessas cidades. Então, para a aula de hoje seria isso. Podemos tirar todas as dúvidas na nossa webconferência. Essas são as referências utilizadas na aula e até mais.